Planilha para gerar arquivo QNAB de cobrança do Banco Itaú, layout 240. Primeiras informações aqui são as informações iniciais, os dados da empresa. CNPJ, com pontuação, nome da empresa com letras maiúsculas, sem acento e sem caracteres especiais, agência, a conta, a carteira precisa consultar com o gerente do banco qual seria a carteira, o DAC, que é o dígito da conta corrente, a data da geração do arquivo, que é a data atual do Windows, ela pega a data de hoje. Número sequencial, esse número é importante alterá-lo sempre que gerar um novo arquivo. E a data da emissão, que no caso aqui está assumindo a mesma data de geração do arquivo. Preenchida essa tela, a única coisa que precisa se preocupar nos próximos arquivos é o número sequencial. Os dados da empresa sempre vão permanecer os mesmos. A data, como está puxando por uma fórmula, sempre que mudar o dia, ela vai mudar aqui também, automaticamente. Então, se preocupar apenas com o número sequencial do arquivo. Feito isso, pronto para gerar os arquivos QNAB. Aqui, como vocês podem ver, se encostar o cursor, ele vai dar uma informação, como aqui, o CNPJ precisa utilizar a máscara, o nome da empresa com letras maiúsculas, sem acento, a conta tem que, a agência tem que ter 4 dígitos, a conta tem que ter 5, aí a carteira tem que verificar com o gerente, e assim por diante. Muitos campos aqui a gente consegue ver essas informações. Preenchido aqui, vou entrar em informações. São os dados para gerar as informações para o banco, para gerar o boleto. Vou colocar o cursor aqui e ele vai me falar sobre o nosso número. Esse nosso número tem que verificar com o gerente, porque é de acordo com a carteira, a gente consegue formalizar aqui qual é o nosso número, no caso. Porque existem casos de carteiras que vai ser em branco. A gente pode deixar um 0, eu vou assumir como se não tivesse esse nosso número aqui, vou fazer uma simulação. Mesma coisa, o DAC aqui é o dígito do nosso número, não existindo, deixa ele em branco. O número do documento, aqui está informando. No arquivo remessa, esse campo deve ser preenchido com o número do título de crédito que originou o arquivo, o número da duplicata, da nota fiscal e etc. Como aqui não tenho nenhuma informação, vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A data do vencimento, eu vou colocar aqui dia 10. O valor eu vou colocar R$100. Aqui no caso seria 100,00. O Excel ele ignora zeros à esquerda após a vírgula, então não se preocupe com isso. Quando o Excel, quando a macro for rodar, ela vai verificar que aqui não teve a vírgula, então ela vai assumir que tem 2 casas decimais. A espécie do título tem uma listinha aqui dentro, vou colocar duplicata mercantil. Data de juros, se não existir, deixe em branco, se existir, informa, vou colocar aqui dia 12/5. Juros, vou colocar 1,50. Desconto, não tiver, não coloca. Eu não vou colocar nenhuma informação que nem desconto e nem o valor a ser concedido. CPF, CNPJ, sempre com a máscara. Vou colocar um CPF aqui fictício. E o nome, eu vou colocar meu nome aqui mesmo. Nome sempre com maiúsculos. Maiúscula. Endereço. O CEP. Cidade. O Excel ele vai forçar, quando tiver o acento, a colocar. Então, volta e tira esse acento. Não pode ter, senão dá erro na macro. Na macro não, na verdade vai dar erro lá no arquivo na hora que importar no banco. A macro ela aceita. Vou colocar apenas uma linha e vou gerar esse boleto.
Vou gerar o arquivo, na verdade. Esse arquivo não tem como eu importar no banco, porque não tem os dados para acessar o banco. E como eu disse, são todos fictícios. Mas eu vou gerar aqui o arquivo. Ele vai me pedir o nome de usuário. Não sabe o nome de usuário? Para verificar, entra no computador, vai na unidade C, vai ter uma pastinha chamada usuários ou users, e aqui dentro vai ter os usuários. No caso, o meu é o Vinic, que foi o usuário que eu loguei no computador. Vou chamar de teste, cobrança, COB Itaú 005. Não, ok. Se eu tiver colocado o usuário corretamente, arquivo salvo em downloads. Vou abrir minha pasta de downloads. Teste COB Itaú 005. É esse arquivo aqui. Vou abrir o arquivo. Como a gente pode ver, tem todos os campos têm o mesmo número de coluna, no caso 240, que é referente ao layout. E esse arquivo de uma linha, esse arquivo está pronto para ser salvo lá no banco. E ele vai gerar um boleto com as informações geradas aqui.